municipal de Itaberá, realizada em recinto próprio, no primeiro dia do mês de outubro do ano de 2012, sob a presidência do vereador Alex Rogério Camargo de Lacerda. Havendo no regimental, constatou-se a presença dos vereadores Marido Carlos Cristiano Lima, Odair Oliveira Mota, Aparecido Dias Balbino, Luiz Gonzaga de Macedo, Jair Breno Sobrinho, Patrícia Aparecida Moretti, José Vanderlei Barreiro e Pedro Geraldo Novaes de Macedo. O senhor presidente declarou aberta a presente sessão e, proferindo as palavras sob a proteção de Deus, deu início aos trabalhos, solicitando ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior, que após isso foi aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes. Como matéria para expediente, foi apresentada por todos os vereadores a moção de aplauso número 8/2012 ao senhor Marcos Aurélio Pila Souza, diretor executivo de ITESP, ao senhor Carlos José da Silva, coordenador regional de ITESP, e à senhora Midori Silmara Sumose, supervisora técnica do GTC ITESP, pelos esforços envidados no assentamento de 21 famílias do acampamento 13 de maio, na fazenda Pirituba 2. Após discussão, esta moção foi aprovada pela unanimidade dos vereadores. Na sequência, o senhor presidente deixou a palavra livre para o uso dos vereadores inscritos. Após seu uso, passou-se para o ordem do dia. Não havendo matéria a ser deliberada, novamente a palavra ficou livre. E após seu uso pelos vereadores inscritos, encerrou-se a sessão, do que para constar eu, José Vanderlei Barreira, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será devidamente assinada. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação, são favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, que fiquem em pé. Está aprovada a ata da sessão anterior. Também protocolar nessa casa desde o projeto de lei número 55, que altera o artigo da lei 1610, 10 de abril de 96, bem como a inerente justificativa da propositura. Solicito ao primeiro secretário a leitura do referido projeto. Projeto de lei número 55, de 11 de setembro de 2012, altera os artigos da lei número 1610, de 10 de abril de 1996, e da outra providência. O prefeito municipal de Itaberá, São Paulo, Sr. Walter Sérgio de Souza Almeida, no uso das atribuições constitucionais de seu cargo, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O artigo 24 da lei número 1610, de 10 de abril de 1996, passa a ter a seguinte redação. Artigo 24. Considerando o disposto nos artigos 132, 134 e 139 da Lei Federal número 8.069, de 13 de julho de 1990, com as modificações introduzidas pela Lei número 8.242/91, a presente lei regulamenta o processo de escolha, posse e funcionamento do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itaberá, órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, composto de 5 membros eleitos pelo voto facultativo dos cidadãos locais para mandato de 4 anos, permitindo uma recondução por igual período. Artigo 2º. O artigo 32 da Lei nº 1610, de 10 de abril de 1996, fica acrescido do seguinte parágrafo. Parágrafo 4º. Os conselheiros tutelares, no pleno exercício de suas funções, fica assegurado os seguintes direitos: 1. Cobertura previdenciária. 2. Gozo de férias anuais remuneradas acrescidas de 1/3 do valor da remuneração mensal. 3. Licença maternidade. 4. Licença paternidade. 5. Gratificação natalina anual correspondente a um salário mínimo vigente na época, proporcional ao seu tempo de serviço, desde que em efetivo exercício por 30 dias ou mais. Artigo 3º. O artigo 35 da Lei nº 1610, de 10 de abril de 1996, passa a ter a seguinte redação. Artigo 35. O mandato do conselheiro tutelar é de 4 anos, permitida uma recondução mediante um novo processo de escolha pela população local, e o exercício efetivo da função constituirá serviço público relevante. Artigo 4º.
O artigo 38 da Lei 1610, de 10 de abril de 1996, passa a ter a seguinte redação. Artigo 38. Em cumprimento ao disposto no artigo 139 da Lei Federal nº 8.069/90, o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, composto de 5 conselheiros tutelares e 5 suplentes, ocorrerá em data unificada em todo o território nacional, cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial, pelo sufrágio universal, direito facultativo secreto, em locais e horários a serem divulgados no prazo de 60 dias da data do pleito. Parágrafo 1º. No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. Artigo 5º. O artigo 55 da Lei nº 1610, de 10 de abril de 1996, passa a ter a seguinte redação. Artigo 55. No dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha, o presidente do Conselho de Direitos, em sessão solene, empossará os eleitos do Conselho Tutelar, os quais entrarão imediatamente no exercício de seus mandatos, observado o que dispõe o artigo 37 e 38 da presente lei. Artigo 6º. Com o objetivo de assegurar a participação de todos os municípios e do Distrito Federal no primeiro processo unificado em todo o território nacional, os conselheiros tutelares empossados nos anos 2012 e 2013 terão, excepcionalmente, o mandato prorrogado até a posse daqueles escolhidos no primeiro processo unificado. Artigo 7º. O mandato de 4 anos, conforme prevê o artigo 132, combinado com as disposições previstos no artigo 139, anos da Lei 8.069 de 1990, alterados pela Lei nº 12.696/2012, vigorará para os conselheiros tutelares escolhidos a partir do processo de escolha unificado, que ocorrerá em 2015. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias, retroagindo seus efeitos a 25 de julho de 2012. Paço Municipal, 11 de setembro de 2012, Walter Sérgio de Souza Almeida, Prefeito Municipal. Referido projeto foi encaminhado às comissões Justiça, Legislação e Redação, Finanças e Orçamento. Os conselheiros tutelares presentes pediram aos senhores vereadores possível analisar na semana junto às comissões e que eles estão disponíveis para qualquer tipo de esclarecimento. Isso, né? Tá bom. Não havendo mais matéria, o vereador quer fazer uso da palavra? Não. Antes de encerrar a sessão, parabenizar aos eleitos, né? Esses eleitos, domingo agora, 7, a eleição transcorreu tudo normal, tranquilo. Parabenizar ao prefeito José Benito Garcia, vereador eleito também, e ao vice Gustavo, né? Dar os parabéns, reconhecer a eleição deles, né? Foi muito bom para a democracia da forma que ocorreu. E desejar sucesso aí ao mandato dos dois e aos vereadores que vão compor o novo legislativo. Nada mais a menos, declarando encerrada a presente sessão.